Olá galera, meu nome é Antônio Carlos, eu sou advogado e esse vídeo está sendo feito para o canal Direito No Popular, aquele canal maravilhoso que te ensina de maneira descomplicada tudo o que você precisa saber sobre direito e outros comentários mais. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente relevante que é o superendividamento. Mas para falar sobre isso, eu vou pedir para que você de casa já dê aquele joinha, aquele like, curtir, cada um chama de um jeito. Dá um joinha, dá um apoio pra gente aqui no canal. Se puder, compartilha. Se gostar, manda pros amigos. Se não gostar, manda pros inimigos. É muito importante a sua opinião. Então escreve aqui embaixo, interage com a gente. 50% das famílias no Rio de Janeiro, no Brasil, estão sendo afetadas com isso. O superendividamento é uma bola de neve. Definição. Muito importante falar sobre a definição pelo seguinte: as pessoas têm uma ótica um pouco equivocada do que é o superendividamento. Superendividamento pode ser definido como a impossibilidade global do devedor, que é uma pessoa física, bem atenção, já vou explicar por quê. Consumidor leigo e de boa fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo. Por que eu pedi muita atenção na pessoa física? Porque só pode ser superendividamento quem é pessoa física. A pessoa jurídica, MEI, microempresa, EIRELIs, enfim. Qualquer empresa, ela não vai sofrer os efeitos do superendividamento. Ela pode entrar com através da lei de falência, uma recuperação judicial, enfim, é uma outra vertente, mas nesse caso não se aplica. Então hoje aqui quem está falando é o Antônio para você de casa que está com esse problema de dívida, que está com esse problema de uma série de empréstimos, uma série de consignados que não respeitam 30% do seu salário, e hoje a gente vai te explicar por quê. O que acontece na verdade, tá? Quando eu falo que 50% das famílias do Brasil estão com esse problema, não é somente por conta da crise. Obviamente que a crise impactou muito, mas quando a gente fala em superendividamento, a gente fala da questão que é a pessoa que teve um fato externo e que mudou o raciocínio dela, a pessoa que perdeu o emprego, a pessoa que vai ser pai de primeira viagem, mãe de primeira viagem, enfim, um acidente de carro sem seguro, algum fato que cause, né, nessa pessoa a dificuldade de adquirir suas dívidas. O nome disso, desse fato superveniente na vida do consumidor e do crédito, se chama acidente da vida, que pode ser fruto de uma redução de rendimentos mesmo, de desemprego, divórcio, doença, morte, enfim, N coisas, mas é um acidente da vida. E é esse acidente da vida que faz com que a pessoa acabe se envolvendo nesse superendividamento, que é a famosa bola de neve. É aquele cara que está devendo no cartão, está devendo no especial, pega o empréstimo para pagar o cartão, que vai pagar o especial e não consegue, e aí começa a tentar, pega o segundo empréstimo para quitar o especial, aí resolve pegar um terceiro empréstimo maior para quitar os dois empréstimos, enfim, a bola de neve está aí. Esse superendividamento, tá, como eu falei, é a questão do ativo e do passivo. Falando rapidamente o que é o ativo e o que é o passivo. O superendividamento ativo é proveniente de uma grande acumulação de dívidas, ou seja, atinge o consumidor que gasta mais do que ganha. Claramente é aquele cara que usa o cartão de crédito para o mês seguinte e agora não está mais conseguindo pagar a fatura. O indivíduo, no intuito de manter um padrão de dignidade que ele se impõe, ele se endivida cada vez mais. Então, ao invés de ele parar, descer um pouco o padrão de vida para conseguir quitar o que ele tem de dívida, não, ele mantém o padrão, vai aumentando a dívida e entra num buraco sem fundo. E a questão do passivo, que é esse acidente da vida que eu comentei. Mas o passivo tem uma coisa muito interessante de falar, que é a questão do crédito irresponsável. E aí, bicho, a gente vai falar de uma parada, enfim, a gente vai falar sobre o Estado. O Estado é inimigo do consumidor. O Estado, ele não te ajuda. O Estado, ele quer que você compre, se endivide cada vez mais para gerar imposto, para gerar receita para ele. E aí a fiscalização não funciona corretamente. Isso, na verdade, é bem preocupante, porque assim, vamos ser sinceros, nós somos frutos do consumo. Só tá certo quem compra, só tá bacana quem tá com roupa de tal marca. Para as mulheres, a questão de beleza, de fazer unha, pintar cabelo, esticar cabelo, fazer cacho, hidratar, enfim, escova marroquina, filipina,
enfim, todos os tipos de escova que você puder imaginar, todo o país tem uma, né, progressiva, com formal, sem formal, enfim, isso tudo é relação de consumo. O consumo, ele é enfiado goela abaixo a padrões da sociedade que você tem que adequar, você tem que fazer. Isso está totalmente errado. Não faz isso. Não faz isso, porque é justamente isso que te gera dívida. Existe um binômio, é o querer versus poder. É exatamente isso que deve se aplicar. Você tem que saber se você quer aquilo ou se você pode ter aquilo. Vou voltar agora à questão do ativo. Existe o ativo inconsciente, que é o consumidor que agiu de forma impulsiva, mas que não possuía, desde o início, a intenção de calotear, de enganar, de deixar de pagar. Enfim, ele não tinha essa ideia, mas como ele foi um pouco impulsivo, não conseguiu pagar, não pagou. E tem o ativo consciente. O ativo consciente é o consumidor de má fé, é aquele cara mau caráter já que pega um cartão no banco, estoura o cartão, quebra o cartão e fala, beleza, entra com a ação aí que eu não vou pagar, tá em crise. Esse é o ativo consciente. Porque o superendividamento ativo consciente, por não ter agido de boa fé, ele não merece qualquer proteção do Estado. A Defensoria Pública faz um trabalho brilhante sobre isso. A Defensoria Pública saiu na frente, até porque as pessoas estão endividadas acabam não procurando advogado, acabam procurando a Defensoria Pública. É o primeiro recurso deles. Então, assim, a Defensoria Pública está de parabéns, brilhante atuação. Há 10 anos atrás, quando a gente falava em superendividamento, no Brasil não existia. Se você pesquisasse em jurisprudência no estado do Rio de Janeiro, você não existia uma com o nome de superendividamento, super dívidas, dívida de cima de dívidas, era difícil de achar. De 2006 para cá a coisa veio crescendo. 2006 tinha, sei lá, 5 demandas, 2007, 8, 10, 15, hoje a gente tem no judiciário algo em torno de 300 demandas por ano, 500 demandas por ano. Para você ver que a coisa aumentou. Isso é sinal que a sociedade está se endividando. Isso é sinal que as famílias estão se endividando. E uma coisa muito interessante e triste é o seguinte: muita gente, muita mulher e muito homem, que são os responsáveis financeiros da família, eles têm pavor. Quando eles chegam no PROCON, quando eles chegam na Defensoria Pública, eles têm pavor de falar para a família que eles não têm dinheiro, que eles estão super endividados, que eles estão tendo que pegar empréstimo em cima de empréstimo para manter o padrão. Há uma vergonha muito grande do genitor, não só do genitor, mas do provedor, digamos assim, de chegar e avisar, poxa, eu fali, não estou conseguindo manter o padrão, olha, as coisas são difíceis, vamos mudar isso. Então, assim, a gente tem que mudar um pouco esse raciocínio consumidor agressivo, não pode mais existir. A gente está passando no meio de uma crise, isso é notório para todo mundo, a maioria das pessoas está sem dinheiro realmente, então não é inteligente você se meter em dívida, deixar a coisa degringolar. A melhor coisa é falar de crédito responsável, pegar o crédito de maneira responsável. Para isso tem que ter um estudo, tem que ter uma fiscalização. Muitas das empresas que te oferecem crédito, até o próprio banco hoje, é para o terminal de autoatendimento. Você bota seu cartão, se você não reparar direito, você vai clicar ali dizendo que você quer um crédito. O crédito está muito banalizado, eles te empurram goela abaixo do crédito. E no meio da crise acaba que muita gente está aceitando, mesmo sabendo que não vai ter condições de pagar, ou entendendo que aquilo ali é uma salvação, que na verdade não é. Nem sempre pegar um empréstimo, nem sempre ter crédito é a solução. Isso tudo a gente resolve com uma única maneira, que é uma palavrinha mágica chamada estudo. Isso deveria ser passado de pai para filho, a questão de economizar, de guardar dinheiro, principalmente a questão dos pais. Tem muito pai que não tem essa filosofia, que é endividado. Então, olha que louco, como é que um pai endividado vai ensinar para o filho que tem que guardar dinheiro? Não vai, né? Mas seria isso. A educação seria a chave para que não existisse esse superendividamento. Outro ponto muito interessante para falar é o seguinte: as pessoas que estão mega endividadas, super endividadas, elas não sabem, poxa, eu não tenho dinheiro, vou pagar o cartão de crédito ou eu vou pagar o banco? Eu vou pagar meu especial ou eu vou pagar o meu cheque que bateu? Eu não posso falar isso. Eu acho que não deveria pagar nada. Porque quanto mais você paga errado, maior a sua bola de neve. Cada lugar que te cedeu o crédito quer mais dinheiro. Então, para eles, você está com o nome limpo, está devendo, cobra juros. Pra você ter ideia, a coisa está tão invertida que não tem a proteção para o cara que está pagando em dia. Não há um benefício para o cara que acabou de perder o emprego, não consegue chegar junto. Então, por que não existe isso? Porque dentro de um cenário, eles entendem que vamos apertar o cara que está pagando, porque ele está pagando. E então, talvez não seja interessante pagar. Não sou eu que estou falando isso, estou refletindo. Mas eu acho que é um raciocínio que você pode ter. Porque talvez não pagando você consiga uma condição melhor para negociar. Talvez não pagando você consiga um acordo melhor. Talvez com nome sujo seja mais fácil
adimplir de outras maneiras? Não sei, mas acho que é uma coisa para se pensar. O principal ponto relacionado para as medidas de solução, isso aí seguindo um padrão mais próximo do sistema francês. Talvez o artigo 104, que é do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que é a instauração do processo de repactuação de dívidas para o superendividamento, começando com uma audiência conciliatória, na qual exige a presença de todos os credores. Ou seja, está dizendo o seguinte, judicializa, para que na hora de judicializar, conseguir chegar a outra parte e falar, cara, vamos compor um acordo, porque tá difícil. E é o que acaba acontecendo. O superendividamento, ele acaba gerando uma quantidade de gente entrando com processo contra essas financeiras, às vezes uma pessoa entrando contra 8 financeiras, 5 bancos, justamente para mostrar o seguinte, cara, eu peguei empréstimo de todo mundo, ninguém verificou meu contra-cheque, hoje eu tenho 150% do valor que eu ganho comprometido. Tenho 90% do valor que eu ganho comprometido, ou seja, ainda que a pessoa queira, se ela pagar tudo, ela não consegue. E existe, né, na legislação dizendo que apenas 30% do que a pessoa recebe pode ser comprometido com dívida. Então, muita gente acaba recorrendo à defensoria, ao PROCON, para fazer esse tipo de diálogo, para conseguir alcançar as empresas. Procure a defensoria pública do seu estado, procure o PROCON. É uma coisa realmente preocupante. Quanto antes você procurar o tratamento, antes você vai ter uma solução para o seu caso. É isso, galera. Mais uma vez pedindo, curta esse vídeo. Se gostou, manda para amigo. Se não gostou, manda para o inimigo. Beijão, tchau, tchau. Valeu! Pede ajuda, sai desse buraco. Vamos que vamos. Brasil, mata no peito, cabecinha. Primeira coisa que a gente tem que falar. Em 2006 não existia isso, 2007. Isso é pra entrar mesmo? É. Então eu tô continuando a filmar um negócio que é pra entrar. Como assim? E vem comigo, direito no popular.